gente que tem na rua. Qualquer erro pode ser fatal, né? Morrer gente, sei lá. O que é que a prefeitura, o que é que está no âmbito da prefeitura fazer para tentar diminuir esse problema, que é um problema, como eu já disse aqui também, de muita falta de educação, de desrespeito com o próximo, e nem sempre o poder público pode sanar um problema que é um problema que surgiu no berço de um determinado indivíduo. O que é que a prefeitura pode fazer para tentar ao menos diminuir o impacto desse problema na cidade? Rafael, bem apresentada a sua pergunta. O pancadão é uma praga, infelizmente, que atende a um número considerável de pessoas que aderem ao pancadão. É triste, mas essa é a realidade. A Prefeitura de São Paulo orientou todos os 32 prefeitos regionais, a Guarda Civil Metropolitana, e solicitou o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo para combater os pancadões, principalmente nos bairros periféricos da cidade e em comunidades. Paraisópolis, por exemplo, é um caso sistemático, e quando a ação da polícia vai e chega até o local, imediatamente o automóvel onde os equipamentos de som estão colocados é fechado e parte, e encerra o pancadão naquele momento. Às vezes isso não acontece porque a própria comunidade protege o pancadão. Uma coisa triste até identificar que as pessoas sabem que o pancadão não é só o problema do ruído, que incomoda as pessoas que querem descansar, querem dormir, e que têm todo o direito disso. Há também o consumo de álcool para menores de 18 anos, tráfico de entorpecentes, situações inclusive de prostituição infantil, negociação de prostituição de meninas. É muito ruim o pancadão. Então a orientação dada aos prefeitos regionais, através do secretário Cláudio Carvalho, é combater a ação permanente da Guarda Civil Metropolitana e também da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E um pouco da inteligência. Nós pedimos, inclusive, à Polícia Civil que pudesse identificar, através do sistema de inteligência, quem são efetivamente os promotores do pancadão. Porque não acontece também assim do nada. São pessoas que, articuladamente, muitas inclusive, Rafael e Pedro e Salomão, são originárias do PCC. Ou seja, há uma facção criminosa que transforma isso em negócio. Primeiro para a venda de bebidas, de todos os tipos, e depois para a venda de drogas e prostituição infantil. Uma das marcas desse pancadão, além do som alto, prefeito, que me chama muita atenção, é o fato das pessoas desfilarem com armas dentro dessas comunidades, dessas favelas, né? Fuzil para cima, o senhor já deve ter visto aí nas redes sociais. Os bandidos parecem não estar nem aí para isso e acabam promovendo então esse desfile a céu aberto. Em relação à arma, eu sei que segurança pública é uma questão ligada ao governo do estado, ao governo federal, mas a prefeitura pode fazer alguma coisa? Tá na mesa de negociação algo para impedir que esse armamento pesado chegue aqui a São Paulo? Está, e nós não podemos nos omitir em relação a esse tema, Pedro. A questão da entrada de armas é uma questão fronteiriça. Vocês já abordaram isso aqui, aliás, várias vezes no Jornal da Bandeirantes. Mas Polícia Federal, nós temos que ter um controle de fronteira. Não é possível a entrada via aeroportos, portos e principalmente na fronteira seca, em automóveis, de todo tipo de armamento. São Paulo até sofre menos do que o Rio de Janeiro, diga-se, o que não desobriga de uma ação mais efetiva da polícia, Polícia Militar principalmente, com a cooperação da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana. Há um esforço grande. A Polícia Militar, diga-se de passagem, tem tido êxito na identificação de traficantes de armas e na prisão de vários aqui em São Paulo. E a apreensão de armas também. Só na antiga Cracolândia, para que se tenha uma ideia, foram apreendidas 426 armas de diferentes tipos, entre fuzis, metralhadoras, revólveres de diferentes calibres, armas brancas. Essa apreensão foi feita e as armas algumas até já foram destruídas por autorização judicial, outras estão sob guarda da Polícia Militar e serão destruídas também. É ação e trabalho, Pedro. Prefeito Dória, depois de uma eleição consagradora, o senhor julgou-se capaz de ser infenso a críticas, retirou-se do proscênio, começou a fazer viagens, recebeu tantas e tantas críticas. O prefeito julgava que aquela imagem de cidade abandonada não voltasse a ficar na ribalta aí, né? Onde estão as luzes desse proscênio a que o prefeito estava exposto.
O que o prefeito julgava que podia acontecer? Que esse dom da ubiquidade iria prevalecer mais uma vez? Salomão, eu adoro você, te conheço. Acho que há uns 40 anos, pelo menos. O proscênio eu achei ótimo aqui. E muita admiração por você. Eu trabalhei aqui na Band, eu estou aqui aos ouvintes do jornal aqui da Band, do Jornal Gente. Eu trabalhei aqui na Band com muito orgulho, com 18 anos de idade, estou com 60, portanto, nessa época eu já convivia com o Salomão, Zé Paulo, e muitos estão aqui ainda ativos e firmes, e muito bem, diga-se de passagem, produzindo informação, produzindo conteúdo aqui no Grupo Bandeirantes. Bom, permeável às críticas, nós dizíamos aqui sempre que havia tempo para recuperação, primeiro ano só de mandato, não é? E a população esperava a sua presença aqui. O senhor julga que já conseguiu recuperar o prestígio, o ímpeto inicial da sua administração? Salomão, aliás, isso foi objeto de várias menções de vocês aqui, do Rafael, inclusive, e do próprio Zé Paulo. Tudo na vida é um aprendizado, Salomão. A vida é pródiga quando você aprende com ela, e você extrai bons ensinamentos, Rafael, do seu dia a dia. Eu não tenho compromisso com o erro nem com as falhas. Eu tenho compromisso com o acerto, em ser um bom prefeito, um bom gestor, fazer valer o voto que me elegeu prefeito em primeiro turno da maior cidade brasileira. Mudamos a nossa conduta, focamos na cidade. Nesses últimos 3 meses, foco 100%, eliminamos completamente as viagens e o resultado está aí. Houve já uma inflexão positiva, as primeiras pesquisas já indicam isso, e mais do que pesquisa, é o sentimento da população, da presença da prefeitura, das ações, do asfalto novo, tapa-buracos. As ações de zeladoria melhoraram bem na cidade, nos bairros periféricos e nas áreas centrais da cidade. A questão da saúde também, que já vinha bem, tivemos uma melhora, um impulso com o Corujão da Cirurgia, dando sequência ao Corujão da Saúde dos exames, que foi um grande sucesso. A área de esportes, que é uma área muito, muito cara, muito próxima aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, também tivemos uma evolução expressiva na implantação de novos clubes esportivos. A área de educação, nós conseguimos zerar o déficit na primeira infância e conseguimos colocar mais 26 mil vagas de creches na cidade. Este impulso, Salomão, dos últimos 3 meses foi muito determinante para uma avaliação melhor da nossa gestão aqui na cidade de São Paulo. Prefeito, os hospitais em construção, Brasilândia e Parelheiros, vai dar para terminar esse ano? Vai. A previsão é que ambos possam estar concluídos. Este ano nós tivemos que reduzir muito a intensidade da obra por falta de recursos. Aliás, foi objeto das 3 entrevistas que eu fiz aqui com vocês no ano passado. Nas 3 eu abri mencionando que nós tivemos um déficit de 7,5 bilhões no orçamento do ano passado. Esse ano nós não temos déficit, porque o orçamento foi bem feito. Esse déficit vem de frustração de receita? O orçamento superestimou as duas coisas? Os dois. Frustração de receita e uma superestimativa, quer dizer, subestimaram a despesa e superestimaram a receita. O resultado foi um déficit de 7,5 bilhões. Foi uma falha grosseira da gestão que nos antecedeu. Não digo que tenham feito isso deliberadamente por mal, ninguém constrói isso para prejudicar a cidade, mas foi uma falha, erraram, e obviamente nós é que pagamos o preço dessa falha. Com 7,5 bilhões, nós praticamente não pudemos fazer investimentos o ano passado. Esse ano, um orçamento responsável, já aprovado pela Câmara, já está em exercício desde o dia 1º de janeiro, não é que está sobrando dinheiro, mas o recurso que está previsto vai ser cumprido. Para esses hospitais? E esses 2 hospitais, eles serão concluídos até o final deste ano. Estarão operando e eu terei o prazer de inaugurar os 2. Nessa área da saúde, o senhor reduziu a fila para exames, né, com o Corujão da Saúde, aí, uma das medidas adotadas no primeiro ano de mandato, mas há ainda fila para exames complexos, para cirurgias. O senhor pretende zerar essa fila também nesse ano? Pretendemos fazer o maior esforço possível. Por que eu não afirmo isso categoricamente, Pedro? Porque todo dia tem mais pessoas precisando de exames complexos. O Corujão da Saúde, que você mencionou, dos exames de imagem, nós quando chegamos à Prefeitura em janeiro, exatamente nessa época, no ano passado, nós tínhamos 485.300 pessoas esperando para fazer exames de imagem. São exames simples e rápidos, exames de 15, 20 minutos. Mas 500 mil de pessoas aguardavam, algumas há 2 anos para fazer. O Corujão da Saúde, que implementou a utilização da rede privada, 44 hospitais privados, mais a rede pública, evidentemente, nós zeramos em 83 dias esse déficit. Foi um sucesso de repercussão nacional e agora os exames de imagem são feitos, os urgentes, em até 30 dias
os não urgentes em até 60 dias, o que é normal, o que é tido e entendido pela medicina como dentro da normalidade. Os exames mais complexos levam horas, 3, 4, 5, 6, 8 horas, alguns exigem medicamentos especializados, dosagens que devem ter acompanhamento, são mais lentos, não são processos de 15, 20 minutos. Já houve uma redução sensível, mais de 35 mil exames complexos foram realizados desde que nós lançamos essa segunda fase do Corujão. Está indo bem, eu diria, nós estamos baixando muito o índice de espera e de aguardo para os exames complexos. Se tudo continuar correndo bem, é possível que ainda este ano nós tenhamos zerado esse déficit. Eu não quero estabelecer a promessa, porque todo mês, na verdade todo dia, toda semana, nós temos mais pessoas com essa necessidade. A vantagem, aqui vale uma menção, Salomão, Pedro e Rafael, é que a economia está estabilizada. Isso é uma boa informação, porque a maior pressão na saúde, Rafael, é do desempregado. É aquele que tinha plano de saúde, que tinha o seu emprego e que usava o sistema de saúde privado através da empresa que o contratava, assim como vale refeição e vale transporte. Com a economia em estágio de recuperação, já não temos mais o aumento do desemprego. Essa é a boa notícia. E começamos a ter mais empregos em alguns setores, comércio, setor de serviços, respostas já positivas. A indústria ainda não começou a responder, mas eu confio que a partir agora de março comece a responder positivamente. Mas no caso da cidade de São Paulo, serviço e comércio são até mais importantes do que o setor de indústria. Então isso vai pressionar menos a área de saúde pública no município ou nos municípios, se quisermos falar aqui dos municípios brasileiros como um todo, na capital de São Paulo em especial e até perante o governo estadual, os hospitais e as entidades públicas de saúde, tanto do governo federal quanto estadual. Então, esta pode ser a boa notícia. Se o processo de recuperação econômica, Pedro, continuar avançando, certamente a pressão será menor por exames, consultas, medicamentos e cirurgias, e aí sim a perspectiva de zerar as filas se torna mais real. Prefeito, tem um ouvinte nosso aqui mandando uma mensagem por WhatsApp que serve de gancho para abordar uma agenda do senhor ontem. Ele está perguntando ao Denis Roberto o que é possível fazer para evitar invasões de terra, que segundo ele são muito comuns, e são mesmo, não é de hoje, é histórico isso em São Paulo. No extremo sul da cidade ele cita o Jardim Ângela. Tem um grupo de pessoas que, de certa forma, vende lotes irregularmente e cobra de gente que não tem quase nada, cobra uma espécie de aluguel, um financiamento clandestino, alguma coisa fraude. assim. E ontem o senhor se reuniu com o governador e o prefeito de Guarulhos, no Palácio dos Bandeirantes, para falar do outro extremo da cidade, na Zona Norte, né? O que é possível fazer nesse sentido para impedir a ocupação indiscriminada de áreas próximas a represas, de área de preservação ambiental, como é o caso da Cantareira? Na verdade, Pedro, a reunião nós tratamos da Zona Norte, mas também da região da Cantareira. Nós deliberamos junto com o governador Geraldo Alckmin, estavam todos os secretários desta área, secretários de meio ambiente, secretário de habitação, secretário das prefeituras regionais, o secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo, o governador e eu. Deliberamos primeiro congelamento, ou seja, impedir qualquer nova ocupação, que seja de uma família, impedir, coibir, e já estabelecemos medidas inclusive de ordem policial. Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Florestal do Estado e a Guarda Florestal do município de São Paulo, através da GCM, que também tem um destacamento florestal. Essa é a medida de curtíssimo prazo, estancar completamente. No caso específico da Zona Norte, em conjunto com a Prefeitura de Guarulhos, o prefeito Guti estava presente também, com vários dos seus secretários, e fizemos uma comissão de trabalho que já começou a operar ontem mesmo, a Comissão de Trabalho para o Futuro. É ação imediata. E de médio e longo prazo, no limite de 3 anos, como resolver a questão daqueles que já estão ali instalados com as suas famílias, porque nós temos que oferecer a essas pessoas condição de habitabilidade. Você só pode retirar essas pessoas diante de uma alternativa, sobretudo famílias com crianças, para que tenham uma alternativa. E isso as secretarias de habitação do Estado, do município, dos municípios, Guarulhos e São Paulo, já começaram a trabalhar também. Nesta quinta-feira terão uma reunião especificamente para tratar do médio e longo prazo. Mas a medida de imediato é congelar, é não permitir mais nenhuma invasão nestas áreas. Prefeito, em relação aos buracos da cidade, né, outro tema que está na ordem do dia aí,
Vai dar para tapar todos os buracos até o fim desse ano aqui em São Paulo? Como é que está esse processo? E eu quero acrescentar, com licença, Pedro. O prefeito anunciou a intensificação do asfaltamento. A pergunta que eu quero juntar a do Pedro é: quem fiscaliza a qualidade do asfalto? É só depois de colocado? Há uma exibição prévia aí da composição do asfalto, que a gente chama que, quando está quente o tempo, ele fica pastoso. É o chamado virado ao paulista. E quando não acontece isso, vira uma farofa, começa a soltar. Farofa mineira. Salomão, olha, vou responder tanto a pergunta do Pedro, dos buracos e do asfalto. Ambas se falam, estão dentro do mesmo conjunto de ação de zeladoria urbana. Nós sofremos muito, Pedro, Rafael, Salomão e ouvintes da Band, no ano passado, com a falta de recursos. Nós não tínhamos recursos para o asfalto. Conseguimos, no final do ano, ou seja, outubro, novembro e dezembro, numa solução inteligente aprovada pelo Tribunal de Justiça, a liberação do fundo de multas. Nós partimos do pressuposto de que o fundo de multas, que é regulado por lei, Salomão, estabelece que esses recursos devem ser aplicados fundamentalmente para proteger as pessoas, melhorar a qualidade do trânsito e garantir a vida das pessoas. Ora, um asfalto de boa qualidade, ele inibe acidentes, ele reduz acidentes, obviamente, em qualquer núcleo metropolitano. O Tribunal de Justiça concordou, a defesa foi bem feita e liberou. Isso nos deu 150 milhões no último trimestre para o asfalto novo e a operação de tapa-buraco, que também precisa da massa para tapar buracos. Foram tapados mais de 200 mil buracos no último trimestre em São Paulo. Aliás, Pedro, a herança do PT, os buracos do PT, foram 650 mil buracos na cidade. Entre buraquinhos, buracões, buracos, crateras, este foi um número estimado de buracos que ficaram herdados da gestão que nos antecedeu aqui. Também não estou dizendo aqui que deixaram os buracos de propósito. Alguma razão teve, mas cabe aí ao prefeito que me antecedeu fazer a sua defesa se desejar. A nossa obrigação é uma coisa terrível, porque a gente nota que um trecho foi asfaltado, logo depois tem um afundamento. Tem que ter qualidade. Aí é o ponto que vocês já observam, aliás, constantemente aqui no Jornal Gente, aqui na Band. Nós, através da Secretaria das Prefeituras Regionais, Pedro, nós exigimos que uma empresa de consultoria especializada em asfalto fizesse análise do asfalto no momento em que ele está sendo aplicado. Não é depois de aplicado, não, é no momento da sua aplicação, porque existem vários tipos de asfalto, tipo 1, tipo 2, tipo 3. A orientação da Prefeitura é o tipo 1, nós queremos o melhor asfalto, não queremos qualquer asfalto, exatamente para não ter a refação. O pior do que a refação é o dinheiro público colocado para fazer o asfalto ou tapar um buraco que dias depois ou semanas depois volta a aparecer ou na ondulação, no afundamento, ou no próprio buraco. Então, todo o programa novo do tapa-buraco e o programa do asfalto novo está sendo feito já com esse trabalho de consultoria e o gerenciamento da qualidade do asfalto. Até um detalhe, Pedro e Rafael, que vale a pena, nas áreas onde vocês passarem, onde estiver sendo feito o asfalto novo, vocês vão ver, inclusive, que a camada asfáltica ela é mais escura do que a tradicional, inclusive. É perceptível, inclusive, pela coloração, ela é mais escura, ela lembra mais a cor do asfalto que você vê nas cidades americanas. Por quê? Entre outras razões, a qualidade do asfalto é melhor. Há uma concentração do local desse asfaltamento, como o Jânio fez com Vila Maria e se consagrou, fez uma revolução num bairro só e a coisa se propagou por São Paulo inteiro. Estão sendo diluídas essas obras? Qual é o critério para o asfaltamento? Todas as regiões da cidade, Salomão, não há região privilegiada. Região leste, região sul, região norte, região oeste da cidade, a área central, estão recebendo asfalto. O que é assim é uma deliberação clara, Rafael, de priorizar avenidas. Prioridade número 1 são as avenidas, por razões óbvias. Tem mais movimento de automóveis, veículos utilitários, motocicletas, bicicletas e ônibus também. Então a prioridade são as grandes avenidas, na sequência as ruas de maior movimento, depois as ruas, alamedas e vielas. Vamos por partes. Obviamente não dá para prometer asfalto novo na cidade inteira num passe de mágica. Isso é gradual, mas está sendo feito. Conseguimos mais recursos, evidentemente, este ano, além do fundo de multas, e pretendemos, aliás, voltar a utilizar o fundo de multas para incrementar ainda mais a aplicação do asfalto novo na cidade. Pouco a pouco, a cidade vai recuperando a sua plataforma do asfalto.
Prefeito, há um ano o primeiro grande tema da sua gestão foi a questão dos pichadores, né? Passado um ano, o senhor... Essa é uma avaliação difícil de ser feita, né? Porque depende do local em que se circula, enfim. O senhor acha que a cidade melhorou desse ponto de vista? Está como era antes? E aí eu complemento a pergunta, questionando ao senhor, é possível fazer alguma coisa, se a prefeitura, na avaliação do senhor, conseguiu estancar as pichações, é possível fazer alguma coisa, estimular a limpeza dos lugares que já estavam pichados? Porque a cidade estava toda suja, né? Tem imóveis particulares pichados, próprios públicos também sujos. É possível fazer alguma coisa para estimular, não só estancar, mas para estimular a limpeza da cidade, do que já estava bem feito? Observado, Rafael. E foi o nosso primeiro campo de ação. Bem lembrado também, me lembro da entrevista que dei aqui, eu acho que era mais ou menos 15 de janeiro, quando fiz a primeira entrevista já como prefeito eleito aqui na Band. A ação contra os pichadores continua, houve uma redução sensível de pichação na cidade, isso é visível. A redução, estima-se em torno de 75% pelas prefeituras regionais, a redução da ação de pichadores. Até porque nós já prendemos mais de 300 pichadores que foram processados criminalmente e judicialmente. Primeiro, crime ambiental, pena de até 1 ano de reclusão, e depois tem a ação judicial pecuniária com multa de R$5.000 para o pichador e, se for reincidente, R$10.000. E se for um próprio público patrimônio histórico e cultural, paga em dobro, paga R$20.000 de multa. Então, e com uma ação da Guarda Civil Metropolitana, somado ao City Câmaras, o programa de câmaras que nós implantamos na cidade, que deduplicou, mais do que deduplicou, o controle eletrônico de áreas mais vulneráveis para a pichação, houve uma queda muito grande da pichação e da sujeira também na cidade. Em relação à segunda parte da sua pergunta, é cidadania. Nesse momento é um gesto de cidadania. As pessoas tinham, eu diria até medo de recuperar uma porta de garagem, um muro da sua casa, primeiro de sofrerem algum tipo de retaliação. Depois, minimamente, bom, vou pintar, depois de amanhã alguém vem e picha de novo. Como agora o controle sobre a pichação cresceu muito, o policiamento, o controle eletrônico, repito também, os pichadores perderam muito do seu ímpeto, da sua vontade e da celebração que faziam, porque correm o risco de serem presos. Mas qual a decorrência desse controle eletrônico? Vão buscar o pichador, descobrem? Como você identifica, não, você criminaliza, porque as câmeras do City Câmara são câmeras de última geração, com OCR, você identifica o rosto. Mas elas não valem como flagrante, porque só pode ser preso em flagrante, né? Não, mas elas judicializam, elas podem servir como prova do crime, sim. Aliás, não só de pichação, roubo, extorsão, assassinato, situações de acidentes, as imagens são utilizadas sim pelo Poder Judiciário. Então houve uma redução grande e agora as pessoas estão motivadas a recuperar, no caso dos privados, Rafael, os seus muros, as suas portas de garagem, bancas de jornais também, muitas bancas que estavam pichadas, agora os donos de bancas estão repintando de cinza as suas bancas, e a própria Prefeitura de São Paulo também, a recuperação de praças e de monumentos na cidade, estabelecem isso. Vou citar um exemplo aqui concreto, Praça Ramos de Azevedo. A praça estava toda pichada, aliás, estava pichada, estava suja, maltratada, os chafarizes estavam quebrados, tinham sido vandalizados, as lâmpadas quebradas, a praça estava destruída, são 12.000 metros quadrados de área, a área talvez mais nobre da cidade, ao lado do Teatro Municipal de São Paulo, em frente ao antigo Hotel Esplanada, no Vale do Anhangabaú, estava destruída a praça, aliás, inclusive utilizada para traficantes. Ela foi totalmente recuperada com recursos privados, R$6,5 milhões de empresas italianas que aceitaram o convite da Prefeitura e financiaram a sua recuperação. Em 4 meses, olha, se fosse serviço público, levava 12 meses. Em 4 meses, a Praça Ramos de Azevedo foi totalmente recuperada, nenhuma pichação, chafarizes recuperados, as obras, inclusive os monumentos que ali estavam, que alguns tinham sido quebrados, foram recuperados também, o gramado, o piso, iluminação, inclusive o sistema onde você pode fazer a utilização do seu celular com Wi-Fi, são as estruturas, as árvores de Wi-Fi, até orientando as pessoas aqui que frequentam a praça, procurem essas árvores, ali você tem Wi-Fi, pode fazer inclusive a recarga do seu celular. Colocamos bancos, lixeiras, manutenção, e por 2 anos estas mesmas empresas italianas, Pedro, fazem a manutenção e o acompanhamento de preservação da praça. E a Guarda Civil Metropolitana faz a vigilância física e através de câmeras. Nós temos 12 câmeras com ACR instaladas na Praça Ramos de Azevedo. E assim vai, praça a praça, área a área, várias sendo recuperadas na nossa cidade.
Prefeito, o senhor foi eleito com um discurso de que não era político, gestor, para mudar São Paulo. Queria saber qual foi a maior dificuldade que o senhor, vindo da iniciativa privada, enfrentou ao longo desse ano no meio político, porque um prefeito tem que atuar de forma política para poder aprovar os seus projetos e poder governar uma cidade. Qual foi a grande dificuldade, a pedra no caminho que o senhor encontrou ao longo desse primeiro ano de mandato? Burocracia. Pedro, é impressionante a burocracia brasileira. Eu já sabia, vocês mesmos aqui já criticaram várias vezes, e certamente os ouvintes que estão nos acompanhando aqui, mas eu não imaginei que fosse tanta a burocracia, porque ela piorou. E aí, eu não quero estigmatizar, Rafael, a questão do PT, mas a constituição de conselhos, grupos, comissões, em excesso, é impressionante a quantidade de conselhos que foram criados na cidade de São Paulo para avaliar tudo. Daqui a pouco só faltou criar o conselho do espirro, para espirrar, consulta, paga-se um conselho para avaliar se o espirro foi longo, foi curto, se foi contaminador ou não. É um absurdo, é burocracia para tudo. O que nós estamos fazendo? Primeiro, combater a burocracia com ações práticas, digitalizar os processos, acabar com coisas de papel. Hoje já temos 65% de todos os processos na prefeitura digitalizados. Pedro, daqui a 4 meses, 5 meses, na verdade, a partir de 1º de julho, a nossa intenção é de que todos os processos, se você vai reformar a sua casa, hoje você ainda precisa parcialmente de material impresso para assinar e solicitar na prefeitura regional a sua liberação. Em julho, a nossa intenção é que você, do celular que está aí ao seu lado, você faça a solicitação e seja atendido num prazo menor, com mais eficiência e sem corrupção. Porque onde você põe o processo digital, tira a burocracia, você tira a ação do corrupto. Não tem ninguém para oferecer a facilidade de dar maior fluidez e rapidez naquilo que já tem a obrigação de ser fluido e ser rápido e ser transparente. Então, combate a burocracia. Vou dar um exemplo concreto para finalizar no plano do empreendedorismo. O Brasil precisa de emprego, precisa de geração de renda. Prioridade número 1 para 2018, aliás, prioridade também, creio que para as campanhas políticas, aqueles que querem o bem do Brasil devem defender a geração de emprego e a geração de renda. Pois muito bem, na área de empreendedorismo, São Paulo é a cidade mais empreendedora da América Latina. Rafael, quantos dias eram necessários até 31 de maio para você abrir uma empresa aqui em São Paulo? 126 dias, ou seja, você gastava 4 meses, Salomão, para abrir uma empresa. Você perdia 4 meses só para preencher papel, carimbar papel no plano federal, estadual e municipal. Sabe quantos dias você abre uma empresa hoje na cidade de São Paulo? 5 dias. E não é a nossa meta final. A partir de julho vamos reduzir para 2 dias. E janeiro de 2019, 1 dia, que é o padrão chinês. O que nós fizemos? Combatemos a burocracia. Acreditamos nas pessoas, poder declaratório. Eu declaro que vou pagar o meu imposto, eu declaro que existo, eu declaro que moro no endereço tal e qual, não precisa juntar conta de gás, conta de telefone, conta de luz, conta de não sei o que, conta do lixo. Eu declaro que eu existo, que meu nome é João Dória, que eu moro na rua tal, número tal, vivo em São Paulo, vou pagar os meus impostos. É assim no mundo civilizado. Então, esse é um exemplo concreto de uma ação eficiente, que hoje proporciona a empreendedores de qualquer nível a possibilidade de abrirem as suas empresas em 5 dias. A única exceção vale para situações complexas, postos de gasolina, hospitais, que exigem aí a intervenção de outros organismos que não aqueles da Prefeitura de São Paulo. Prefeito, para encerrar da minha parte aqui, a gente já chegou em cima do horário, era 9h30 o prazo combinado. O eleitor que for à urna em outubro e digitar o número 45, depois do confirma, vai ver a foto do senhor aparecer em alguma circunstância? Rafael não ia terminar hoje a entrevista sem fazer essa pergunta. Eu espero que ele veja a foto de Geraldo Alckmin e digite e confirme. 45, presidente da República. Mas tem eleição para governo do Estado também, tem outras Tem Senado, tem Câmara Federal, não, Assembleia a pergunta é abrangente. A pergunta é abrangente. O prefeito continua com a intenção, vai reiterar, de não queimar etapas, esperar terminar o mandato para disputar outro. O senhor é jovem ainda, pode ter um pouco de paciência. Salomão, obrigado pelo jovem. Não, e paciência eu tenho, estou aumentando muito a minha dose de paciência também. Todo dia você vai aprendendo, aumentando a sua dosagem de paciência. E olha, haja paciência para suportar a pressão do dia a dia na Prefeitura de São Paulo. Eu tenho que cumprir o meu mandato, eu tenho que prefeitar, que é o que eu tenho feito de forma muito determinada. Você me conhece há muitos anos, você sabe que eu gosto de trabalhar, minha média de trabalho, o Pedro também nos acompanha um pouco mais na rua,
Rafael à distância, mas acompanha também. A Fernanda, que está aqui no estúdio, é a que mais sofre, porque nos finais de semana vocês estão descansando e a Fernanda está trabalhando, sábado e domingo na periferia de São Paulo, e muitas vezes 7h30, 8 horas da manhã ela já está lá na periferia, distante, ou seja, leva quase 50 minutos para chegar às 7 horas da manhã no extremo da zona leste da cidade de São Paulo. É trabalho, 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 Salomão. É fazer aquilo que eu gosto de fazer e oferecer uma cidade melhor para os seus habitantes. Finalmente, como é que é feita a manutenção, a limpeza do piscinão? Toda vez que há uma promessa de fazer, vou construir um aqui, aparece na televisão aquele... Ora, se não é uma cloaca, é um monturo. Aquele monte de lixo boiando no piscinão. No piscinão, que é uma área confinada. O que é feito para a manutenção disso? Isto era assim, hoje não é mais, Salomão. Há um trabalho realizado pela Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Serviços e Obras, de limpeza permanente dos piscinões e dos mini piscinões também. Nós estamos investindo muito nos mini piscinões. Eles são mais rápidos, mais econômicos de serem implantados e tem um efeito localizado, regionalizado muito bom. E a limpeza é permanente, inclusive com controle eletrônico. Agora, com empresas que nós contratamos, o controle eletrônico estabelece o momento exato em que você tem que fazer essa limpeza. Você não precisa... um periscópio ali, um submarino? Como é que detecta isso? É quase. É um robozinho. Inclusive para as galerias. Outro dia nós mostramos, eu não sei se a Fernanda estava até, numa área periférica da Zona Leste, o funcionamento desse robozinho que fiscaliza as galerias também, exatamente para evitar que esse depósito de resíduos, sejam quais forem, não vou me referir aos que você mencionou, mas sejam quais forem, evitem o entupimento das tubulações e, evidentemente, que a água reflua para as ruas. É tecnologia a serviço da cidade. Prefeito, obrigado pela entrevista, até uma próxima, hein?